Sandra, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada, Vitor, pelo convite. A Sandra está aqui com a gente hoje. Ela faz toda a operação da Hope, e acho que isso dispensa comentários, né? Quem aqui que não conhece a Hope. E, Sandra, eu queria que você contasse hoje um pouco para a gente quem que é a Sandra e conta também um pouquinho como que a Hope começou aqui no Brasil. Então, Vitor, eu sou uma das 3 filhas do Nissim Hara, esse super empreendedor, visionário, um gênio dos negócios, que infelizmente nos deixou no ano passado, em janeiro do ano passado. Ele construiu uma história muito linda, mas a partir de uma história de muita resiliência. Ele era um imigrante, né? Ele nasceu no Líbano. Ele perdeu o pai dele aos 12 anos. Ele tinha uma família com 8 irmãos. E ele e o irmão mais velho, homem, tinham que se virar para trazer dinheiro para casa. Isso com 12 anos, né? E ele nunca se queixou. Ele fazia coisas tipo catar, não tinha latinhas na época, né? Então era garrafinhas de vidro para reciclar. Ele catava chumbo das varas de pesca no fundo do mar para derreter e vender, reciclar Caramba. e vender esse chumbo. Então, essa coisa da sustentabilidade, de reciclar, já vinha desde lá, né? Nem se falava disso na época, já vinha desde lá. E quando ele tinha 21 anos, ele sempre foi muito corajoso, muito valente. Quando ele tinha 21 anos, estava uma situação de guerra civil lá no Líbano, e a família achou melhor ele sair do Líbano e tentar a vida em outro lugar. Ele teve uma passagem pela Alemanha, pela Europa, mas ele foi ajudado por um tio em Nova York, que morava em Nova York, e ele trabalhou com esse tio por cerca de 2 anos, e aí o tio mandou ele vir para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para negociar um terreno que ele tinha na Barra da Tijuca. Imagina para o meu pai, um libanês sem muita instrução, né, de uma família de origem muito humilde, ele nem sabia que existia o Brasil, para ele a América era Nova York, Estados Unidos. Ele aterrissou no Rio de Janeiro e se apaixonou pela cultura local, pelo calor, que era muito parecido, né, com o Líbano, pelo calor das pessoas, e ele nunca mais quis ir embora. Ele morou 10 anos no Brasil, entre Rio de Janeiro, Belém do Pará. Ele chegou a ter vários negócios, ele chegou a comprar um avião para fazer transporte de cargas entre Belém e Brasília, porque não tinha estrada, né, ligando Belém e Brasília, e ele falava que ele viu Brasília ser construída, né, que era bem nessa época. E, enfim, ele se virava, fazia os negócios dele, e 10 anos depois ele veio para São Paulo, que é onde ele tinha alguns parentes distantes, e decidiu que ele precisava empreender agora num negócio sólido. Ele queria formar família, ele queria encontrar uma mulher para se casar, ter filhos. Ele já estava com 33 anos, então, com 30 anos, quer dizer, e aí ele teve uma dica de um parente de um amigo dele, do Líbano, que estava fazendo meia calça no bairro aqui do Brás, em São Paulo, e estavam pedindo para ele calcinhas, né? E ele não tinha como fabricar, que ele já estava vendido aí nas meia calças dele. E aí meu pai falou, uma boa ideia, vou montar uma fábrica de calcinhas. Ele adorava as mulheres, né? Você tem uma ideia, ele tinha 5 irmãs, teve 3 filhas, aí veio a minha mãe, tinha a mãe dele, era rodeado por mulheres, Rodeado de adorava mulheres. mulheres. Que legal. Então ele uniu o útil ao agradável e começou a fabricar as calcinhas. E ele abriu essa fábrica com $4.000, o equivalente, né, a $4.000 que ele tinha juntado na época. Comprou 2 máquinas de $2.000 cada uma e montou a primeira fábrica da roupa, então, no Brás, com tudo que ele tinha, que eram esses $4.000 e muita esperança. Daí que vem o nome Hope.
E aí, a nossa história começou quando eu tinha mais ou menos 20 anos, né, em 98, e eu e minhas irmãs entramos no negócio, né? A gente era bem jovem, mas a gente queria, sentir a necessidade de entrar no negócio e ajudar ele, porque ele era muito corajoso, né? Como eu falei lá atrás, Uhum. e muito atirado. Ele tinha muita vontade, assim, de vencer, de conquistar cada vez mais. E ele tomou uma decisão muito importante de mudar a fábrica, que era aqui em São Miguel Paulista, né? Depois de crescer já bastante, depois de sair do Brás, ele comprou um imóvel de mais de 20 mil metros quadrados para expandir a fábrica. E ele, num determinado momento, ele falou, não, eu estou muito engessado aqui em São Paulo, não tem mais costureiras, né? As mulheres não querem mais Uhum. trabalhar de costureira, elas querem trabalhar em telemarketing ou em shopping center, isso no final dos anos 90. E aí ele falou, eu acho que a gente tem que mudar e ir para o Nordeste. E aí ele foi, fazia 1.000 viagens, negociava com prefeituras, com governo, achou um lugar numa cidade que chama Maranguape, no Ceará, onde Uhum. deram condições boas, e ele começou do zero, tudo de novo lá. Foi nesse momento que nós entramos para ajudar ele, e sabe como o pai, bom, você sabe, né, empresa familiar, o pai Sim. sabe o perfil de cada filho, né? Ele achou que eu tinha um perfil mais de marketing, desenvolvimento de produtos, e ele me colocou então nessa caixinha. A minha irmã mais Uhum. velha, a Karen, ele colocou na área administrativa e financeira, e a minha irmã menor, a Daniela, na área comercial. Mas era ele que liderava, ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele realmente fez a coisa acontecer, e os negócios progrediram desde então. Ótimo. Eu vi uma frase, você falando uma frase que o seu pai falava, né? Que o importante é você se atirar e realizar as coisas. Eu acho que isso acaba ilustrando muito isso que você me falou, né? O seu pai sempre foi uma pessoa que ele ia para cima e sem medo mesmo. Ele arriscava e, por fim, acabou acertando, né? E construindo essa marca maravilhosa que é a Hope hoje em dia. Uma marca muito invejada para todo mundo. E conta um pouquinho de você também, Sandra. Quando você iniciou na Hope, qual que era a sua principal função lá? Então, na verdade, eu nunca imaginei, assim, de criança, entrar na empresa da família. Eu estava Uhum. estudando arquitetura, né? Eu queria trabalhar com moda, com design, com coisas bonitas, assim, e na época a Hope era uma marca de moda íntima, na verdade nem se chamava moda íntima ainda, porque a lingerie não era vista como moda, era tipo um acessório essencial, assim. Meu pai falava, podia ter crise, qualquer situação econômica mais complicada, as mulheres continuavam precisando comprar calcinha, né? Calcinha e sutiã são artigos de primeira necessidade, ele falava. E assim, eu via meu pai mais como um grande empresário, né? Nunca imaginei seguir os passos dele. Uhum. Mas nesse momento que a gente decidiu entrar na empresa, ele chegava para mim porque ele tinha metade da família na França e metade ficava aqui no Brasil, em São Paulo. E ele viajava bastante e ele falava: "Você não acredita? As mulheres em Paris, elas usam a lingerie como roupa, o sutiã como se fosse uma camiseta. A lingerie ainda vai virar moda. Você vai Isso saber em que ano? fazer." Isso foi no início dos anos 2000. Aí ele Nossa, visionário. falou para mim assim: "Você vai, eu não sei fazer isso, mas você vai saber." Né? Transformar a lingerie em moda. Hoje em dia, e depois a gente começou a ver em todos os desfiles das grandes maisons, das marcas de luxo, né? Nos desfiles, a lingerie realmente como protagonista dos looks. E aí a gente soube fazer e liderar esse movimento aqui no Brasil, o que teve muito sucesso, e aí eu uni o útil ao agradável, né? Porque eu queria trabalhar com moda, eu queria trabalhar com coisas belas, né? Bonitas, e eu brinco assim, eu queria trabalhar numa empresa que tivesse os produtos que eu gostaria de usar, né? Então, esse era o meu critério. Eu usaria esse produto? Sim. Ah, então a gente vai lançar.
Se é uma coisa que eu estava na dúvida, não, talvez não, por mais que tivesse os nossos valores, né, de conforto, de qualidade, se não tivesse aquele design, aquela estética que deixa a mulher mais confiante, mais segura, mais poderosa, né, e bonita, eu não vou lançar. Então, assim que deu certo. Que bom. Então a gente pode concluir que você tem um extremo bom gosto, né? Considerando todo o sucesso da roupa. Obrigada. E Sandra, conta pra gente um pouquinho agora, começando a falar um pouco mais sobre franquia. Com a pandemia acabou tendo um impacto muito grande em todas as redes de franquia, né? Acredito que com a Hope não tenha sido diferente. Como que foi no começo para vocês fazer essa transição dos franqueados e ir mais para o digital? Como que vocês incluíram os franqueados nessas estratégias digitais que a Hope adota? Primeiro, é importante eu te contar, Vitor, que a Hope, por 40 anos, foi a indústria. A gente não estava no varejo. Uhum. E lá no começo dos anos 2000, quando a gente começou esse reposicionamento, né, da marca Hope, a gente começou a pensar em canais de distribuição, em canais de venda, né? A gente falou, Uhum. pensava assim, a gente faz um produto tão bacana, a gente tem uma comunicação, né? Porque o marketing está muito enraizado aí no nosso DNA. A gente tem vários cases, né, que mudaram a publicidade no Brasil. A gente pensou, como é que a gente vai ter um contato mais direto com a consumidora? E aí, em 2005, a gente começou a formatar a nossa primeira loja exclusiva para a marca Hope, né? Porque até então era só em multimarcas, em lojas de departamento. Uhum. E aí nasceu, em dezembro de 2005, a primeira franquia. A gente entrou no varejo já com franquia, porque a gente não tinha esse know-how de varejo, né? Legal. E aí essa franqueada, ela está com a gente até hoje, há 15 anos então, né? E um pouquinho mais de 15 anos, ela tem 5 lojas, e hoje a gente tem uma rede de 200 lojas, né? Um pouquinho mais de 200 lojas. Maravilha. E uma coisa interessante também sobre a personalidade, né, da liderança do meu pai, ele sempre foi muito visionário, né, e muito tecnológico. Por mais que ele não soubesse direito mexer no controle remoto, ele tinha uma visão de como as coisas deveriam funcionar. Uhum. E, por exemplo, ele falava muito de omnichannel muito antes da NRF falar de omnichannel. E a gente teve um dos primeiros e-commerces de moda no Brasil, que foi o nosso site que a gente lançou em março de 2006. Logo depois de inaugurar a primeira franquia, a gente lançou a nossa loja virtual e também super pioneira, aprendemos, deu muita canelada, né, para deixar tudo Sim. funcionando direitinho, mas é o preço que se paga por inovar, né? Inovação a gente enxerga não só em produto, mas também e no marketing, mas também em canais de distribuição, em modelos de negócios. E tanto a franquia quanto o nosso canal digital, a gente considera que foram também grandes inovações no nosso setor. E quando veio a pandemia, a gente já tinha uma rede sólida, a gente estava super consolidado também no e-commerce, mas a integração entre o ambiente físico e digital ainda não estava 100% ajeitada, porque a gente sabe que tem uma série de entraves aí, bom, vocês advogados sabem mais do que eu, né, de Uhum. questões fiscais, a no- quando você tem uma rede grande de lojas próprias, integrar com o digital é muito mais fácil do que franquias. E a gente tinha apostado numa solução tecnológica que infelizmente não tinha dado certo, e a gente decidiu trocar de plataforma logo que começou a pandemia, porque a gente achou que não valia a pena continuar insistindo naquela plataforma que a gente tinha investido bastante. Investimos de novo para mudar a plataforma para poder tornar o Omnichannel viável. Mas, como você deve saber, é um trâmite que demora aí alguns meses, não é muito fácil fazer uma transição de plataforma, né? Com certeza. Tem toda a integração com o RP e tal. Então, a solução que a gente achou para criar um omnichannel mais rápido, a gente colocou em 20 dias no ar um aplicativo, um app para celular, que funciona
tanto no Apple quanto no Android, e a cliente, ela compra através desse aplicativo e recebe da loja mais próxima. Ela pode escolher a loja que ela vai receber, mais próxima da casa dela. E com isso, ela ganha, né? A cliente ganha porque chega muito mais rápido, né? Do que sair do nosso CD. Uhum. E com toda a experiência, a humanização, né? Que o lojista consegue fazer esse atendimento aí à sua cliente, sempre com uma cartinha, com contato, manda o contato do WhatsApp. E o WhatsApp, aliás, nem se fala, né? A gente, no dia seguinte, assim, que foi decretado o fechamento do comércio, a gente colocou no nosso site, em grande destaque, o WhatsApp de cada uma das nossas lojas. E todas as lojas que tinham acesso aos estoques, que graças a Deus era a maioria, a gente conseguiu continuar fazendo com que esses parceiros franqueados continuassem faturando por causa do WhatsApp e desse canal novo aí através do aplicativo. Que ótimo, que maravilha. E além de problemas financeiros, eu acredito que também os franqueados acabam tendo uma carga emocional muito elevada, né? Principalmente quando, em períodos como esse, que as lojas estão fechadas, e sempre, né, vão procurar o suporte da franqueadora. E como que a Hope fez para se aproximar com esses franqueados nesses períodos de crise, assim, nesses períodos que foram mais difíceis para o franqueado? Foram períodos difíceis e agora estamos revivendo tudo isso, né? Uhum. E realmente, assim, a gente ouve muito o nosso cliente. Como a gente tem essa cultura muito B2B, né, business to business, por 40 anos fomos business to business, então o nosso cliente lojista é a nossa maior preocupação, né, em apoiar, em suportar ele, ainda mais nesses momentos difíceis. A gente tem um conselho, a gente se aproximou muito desse conselho, mas logo no dia 15 de março do ano passado, se não me engano, ainda nem tinha fechado, foi no dia que começou talvez um rumor que ia fechar os shoppings no Rio de Janeiro, acho que foi a primeira cidade, né? Foi o dia que eu entrei de quarentena, eu lembro até hoje. Olha, então, foi esse dia mesmo. A gente não tinha ainda o Zoom, hoje em dia virou uma ferramenta, assim, cotidiana, né? Mas na época a gente estava meio assim atordoado, a gente foi para um estúdio para fazer uma live com os franqueados, porque a gente não tinha essa tecnologia na mão ainda, e a gente foi lá e gravou, imagina, aglomerados, né? Ficamos em 6, 7 pessoas, mas nós aglomerados lá para poder dar esse conforto para o nosso parceiro franqueado. A gente, lógico, flexibilizou boletos que eles tinham em aberto, enfim, tudo isso que qualquer franqueadora deveria ter feito, a gente fez. Não fizemos mais do que nossa obrigação. A gente fez tomou várias iniciativas, não só para apoiar os nossos clientes franqueados, como os nossos clientes lojistas multimarcas, e também para apoiar a nossa comunidade, porque como a gente ainda tem fábrica, né? Ainda não, a gente tem uma fábrica muito importante que emprega muitas pessoas e é basicamente uma comunidade, né? Na nossa cidade de Maranguape. A gente procurou muito apoiar essa comunidade, então, também, né? A gente ficou mais ou menos uns 2 meses com a fábrica fechada, né? Sem ninguém nem poder entrar lá dentro. E a gente só reabriu essa fábrica para produzir máscaras, aventais e outras necessidades que a prefeitura ia passando para a gente, e alguns hospitais de campanha aqui em São Paulo também. E também começamos a fazer máscaras para nossa equipe de vendas, né, para os franqueados, para as equipes de venda dos franqueados. A gente viu que a máscara, infelizmente, ia ser um mal necessário, né, por algum tempo. A gente investiu nisso e comercializamos depois essas máscaras, porque a gente viu, poxa, se nossa gente precisa de máscara, nosso franqueado precisa de máscara, as vendedoras precisam, nossa cliente também vai precisar. E aí a gente começou a comercializar as máscaras, chegaram a ser lá o número 1 de vendas no topo do ranking. Caramba. Mas aí agora com a escassez de matéria-prima, né, as nossas máscaras, elas eram de algodão, 100%, seguindo todos os nossos valores, né, de conforto, qualidade,
E num determinado momento a gente teve que optar, ou a gente continuava produzindo calcinhas, ou a gente continuava com as máscaras. E aí a gente suspendeu aí a produção de máscaras por um tempo até regularizar essa questão da matéria-prima. Mas assim, sempre buscando soluções para apoiar a nossa gente, sempre. Entendi, perfeito. E essa escassez de matéria-prima, ela dura até hoje? Dura. E a gente acha que quando está acabando, aí vem mais outra. E assim, antes era só no algodão, depois veio no saquinho plástico, que embala as peças, na caixa de papelão, que embala os pedidos, outras matérias-primas, fora os aumentos de preço, né? Acho que a questão da inflação vai ser uma coisa importante a partir desse ano. Enfim, há vários obstáculos aí que a gente vai ter que ir driblando para sair dessa mais fortes, né? Isso é uma coisa que meu pai sempre falava para a gente, não tem nada que pode derrubar a gente. Fora a questão da coragem, né? Sempre enfrentar situações de frente, essa coisa de não deixar se abater, né? Quando vem uma coisa dessas na nossa vida. Ele falava muito assim, não, se talvez meu pai não tivesse morrido quando eu era tão jovem, eu ia ser um filhinho de papai, ele falava, não ia ter me virado e feito tudo o que eu consegui conquistar. E uma coisa também que eu aprendi com você, na realidade, estudando um pouco da sua história, é que quem sobrevive à crise não é o mais forte, nem o mais rico e nem o mais inteligente, mas quem melhor se adapta. Eu escutei isso em alguma das entrevistas que você deu e eu achei isso fantástico e entra muito no que a gente está vivendo hoje, né? De um lado a gente tem o vírus, do outro lado tem problemas econômicos, problemas de matéria-prima, mas assim, o importante é a gente seguir o que o seu pai tanto prezava e ter resiliência e não desistir. É isso mesmo. E eu queria agora, né, escutar um pouquinho de você, voltando um pouco para essa parte de marketing. Eu queria entender assim como que vocês conseguiram, depois de operar 40 anos, né, fora do varejo, em tão pouco tempo, assim, teoricamente, né, comparado à história de vocês, construir uma marca tão forte, tão desejada entre as mulheres. Então, marketing é um assunto que eu adoro falar. Então, eu preciso te contar a história lá desde o começo. Por favor. Quando o meu pai começou a progredir um pouquinho mais nos negócios, ele sempre teve essa cultura de reinvestir no negócio dele, né? Ele não tinha grandes extravagâncias pessoais, ele gostava de aviação, helicóptero, avião, né? Tanto que ele tinha aquele avião de carga, mas ele não tinha grandes luxos. O luxo dele era viajar, mas assim, tudo que ele ganhava, ele reinvestia no negócio dele, seja na parte de estrutura, de fábrica, quanto na parte de marketing. E quando ele ganhou o primeiro dinheiro mais importante, ele viu que estava tendo uma novela de grande sucesso lá em 1985, que era a novela Roque Santeiro. As casas que tinham uma televisão, no horário da novela, estava 100% ligada nessa novela Roque Santeiro. Foi, acho que a novela de maior sucesso, assim, a primeira novela de grande sucesso na Globo. E aí ele ligou à noite mesmo para a agência de publicidade que ele trabalhava na época, que era Agnello Pacheco. Ele ligou para o Agnello e falou: Agnello, eu quero propaganda nessa novela. Ele falou: ótimo, Nissim, eu vou criar um comercial e a gente coloca no intervalo da novela. Ele falou: não, você não está entendendo. Eu quero o meu produto lá dentro da novela. Aí ele começou a pensar melhor, eu não sei como fazer isso, porque não tinha até então isso que a gente vê hoje, que é muito comum nas novelas, que é o merchandising. E foi daí que nasceu o primeiro merchandising em novela na TV brasileira, numa novela da Globo. Eles usam até hoje isso como um grande case. E foi um grande salto de patamar, né, na história da Hope, porque a marca Hope teve uma visibilidade enorme. Não é que nem hoje em dia, não foi que nem hoje em dia, né, que as inserções eram cronometradas, eram por segundo, e aí por ação, né, por inserção, ele estava em vários capítulos, em alguns capítulos com vários minutos, né, e Legal. realmente era um tipo de inserção, de product placement, que não era só o produto lá. As pessoas falavam da marca,
E a história interagia com o produto, né? Então, foi realmente um super case, e meu pai tinha esse gosto pela publicidade, pelo marketing, né? Mesmo antes disso, quando não tinha grandes verbas, ele via uma foto, ele assinava Playboy, tá? Já falei que ele gostava de mulher. Uhum. A gente Uhum. pegava Playboy lá do lado da cama dele e falava, não, mas isso aqui é trabalho para mim. É, pesquisa. Mas ele via uma foto bonita, ele chamava o mesmo fotógrafo, a mesma modelo, e falava, agora você coloca a minha calcinha e esse sutiã, e você repete a mesma foto. E aí saíam campanhas lindas, realmente. E depois disso, também várias outras inovações. Para você ter uma ideia, em 1989, estava muito forte a coisa das diretas já, sabe? É um movimento político Uhum. muito importante. Ele contratou a Regina Casé, ela estava grávida da filha dela. E mesmo assim, aí você vai pensar, poxa, a Regina Casé para fazer uma campanha de lingerie, mas era uma campanha que chamava Roupa 90, né, pela liberdade feminina, como se ela fosse uma candidata à presidência. E aí, uma campanha muito divertida, com a Rose Campos, com várias atrizes muito bacanas, uma super produção. Ele fez um comercial de 2 minutos, que passava na televisão, e outras pílulas de 15 segundos, todas com muito humor, muito divertidas. Citava um tal de um candidato barbudo que quer chegar lá na presidência. Falava, quem sabe um dia a gente não tem uma mulher na presidência. Mal sabiam eles, né, naquela época, Sim. que ia ter um candidato barbudo na presidência, ia dar no que deu, que ia ter uma mulher na presidência, ia dar o que deu. Mas, enfim, são campanhas muito disruptivas, né, muito inovadoras Uhum. para a época, e que já também antecipava essa visão que eles tinham de futuro, né? Então, tudo sempre muito interessante. E aí, numa história mais recente, em 2006, aí já, quando a gente já estava lá na Hope, a gente estava lançando um produto muito inovador, que era a primeira calcinha sem costura e sem elásticos do mercado. E essa calcinha era uma super inovação, e a gente precisava comunicar ela de um jeito muito legal. Aí a gente falou, poxa, precisamos ir atrás de uma agência muito atualizada e que queira trabalhar com um produto como esse. E quando o Washington Oliveto, da W Brasil, ficou sabendo que a gente estava procurando por uma agência, ele falou, não, vocês têm que fechar comigo. Eu prometo que eu vou dar o meu melhor. Porque eu criei a campanha lá do primeiro sutiã e depois disso nunca mais trabalhei no setor de vocês. Então, vocês têm que me dar essa conta. Aí a gente apostou nessa, a gente deu essa conta para ele. E a gente criou uma campanha muito bacana que tinha a Daniela Sicarelli como protagonista. Na época, ainda não estava na moda colocar celebridades em campanhas. Para você ter uma Uhum. ideia, nem as revistas de moda colocavam celebridades nas capas, só colocavam aquelas modelos mais andrógenas, sabe? Senão não era moda. E aí a Daniela Sicarelli aparece em outdoor em São Paulo, em algumas outras capitais. A gente tinha outdoors em penas de prédios próprias e enormes, realmente gigantografias que eram próprias, uma outra paixão do meu pai aí, ele gostava muito de mídia exterior, antes dela virar uma máfia aí vira Lei da Cidade Limpa, aqui em São Paulo. E aí você tinha essa campanha da Daniela Sicarelli, nua e com uma tarja preta na área do quadril, sem falar para que marca que ela está anunciando, sem falar o produto que ela está anunciando. E aí começou um burburinho, né? Isso foi um teaser, começou um burburinho pelas cidades, das pessoas se questionando do que será aquela propaganda que coloca a Daniela Sicarelli nua, né? Nesses No outdoors, nessas outdoor, antenas. legal. Podia ser carro, podia ser, sei lá, de qualquer setor, ninguém sabia Tudo, né? que era campanha de lingerie, né? E aí, depois de 2 semanas, a gente tira essa tarja preta e acrescenta um adesivo aí nesses painéis, lançando a campanha nude, né, que mostrava que a lingerie ela é invisível realmente, né, que ela não marca e some por baixo da roupa.
e foi um super sucesso, não preciso nem falar, eu acho que foi nosso grande salto aí de patamar, depois de Rock Santeiro, devido às proporções aí, mas começou uma segunda fase aí de muita prosperidade a partir de nós, segunda geração, já nos negócios. Então, assim, a Hope tem várias histórias, mesmo depois dessas, a gente pegou o gosto de trabalhar com celebridades e em 2008 a gente decidiu contratar a Juliana Paes para fazer as campanhas da Hope. Numa época que estava muito na moda essa questão das bombshells, né? A Victoria's Secret arrasando com aquelas modelos, com silicone, né? Com aqueles corpos perfeitos, e a gente contrata uma mulher tipicamente brasileira, com aquele quadril mais largo que nós brasileiros gostamos, e foi também uma campanha super disruptiva, mas as pessoas são apaixonadas pela Juliana Paes. Hoje ela está numa outra marca do grupo, que é a Hope Resort, mas a gente também foi muito inovador nessa fase. E aí, em 2010, a gente ficou sabendo que a Gisele Bündchen tinha saído da Victoria's Secret, algo inimaginável, né? Porque quando a gente via por tantos anos aqueles desfiles, né? O Victoria's Secret Fashion Show, ela lá desfilando, parecia que a marca era dela e que eram os líderes mesmo, mundiais. É o segundo comercial mais caro dos Estados Unidos, depois do Super Bowl, era o comercial no desfile da Victoria's Secret, desse Victoria's Secret Fashion Show. E quando a gente ficou sabendo que ela saiu, o meu pai chegou e falou, ela ainda vai ser nossa. Aí eu pensava, imagina, né? Imagina quantas marcas do mundo, desde as marcas de luxo, né, do nosso setor, essas marcas internacionais não devem ir atrás dela. Mas a gente foi lá com coragem, né, com a cara e com a coragem, Sim. e contactamos ela, e no final das contas, ela se identificou muito com os nossos valores, ela gostou muito do fato da gente ter uma fábrica própria, né, porque estava muito se falando da questão de trabalho, de mão de obra, de trabalho escravo, mão de obra infantil. Então, isso foi uma coisa que contou muito para ela fechar com a gente. Outra coisa que contou muito também foi que ela gostou que a gente tinha uma estrutura familiar. Éramos 3 irmãs, né, à frente do negócio, e ela também trabalha com a família, né, elas são em 6 irmãs. Então, várias sinergias aí que fizeram com que tudo culminasse para dar certo esse casamento. E foi um casamento muito bacana, porque depois disso a gente criou a marca dela, a Gisele Bündchen Intimates. A gente realizou esse sonho dela, porque ela tinha esse sonho de ter uma marca própria. Legal. Foi o primeiro desfile, o primeiro e único desfile dela de lingerie no Brasil, né? A gente fez em 2011, quando ela lançou a marca dela e ela desfilou para a Hope. E foi um casamento de mais ou menos 8 anos. Depois ela começou a querer se dedicar mais. Era um projeto que ocupava muito realmente o tempo dela, porque ela se envolvia em todos os processos. Era um licenciamento, né, para a gente, mas ela tinha muita interação, muito envolvimento com esse projeto, e ela decidiu se dedicar para projetos pessoais. E em 2018 a gente volta com ela como garota propaganda da Hope. E agora, recentemente, em 2020, pouquinho antes da pandemia, uma semana antes dessa semana aí do dia 15 de março, que a gente estava falando, a gente lança uma campanha com a Anitta. Aí você vai falar, poxa, mas de Gisele Bündchen, né? Aquela mulher perfeita, linda, loira, alta, maravilhosa, para a Anitta, que também é maravilhosa, mas é totalmente um outro tipo físico e outra personalidade, mas eu acho que é isso que a gente busca, sabe? Essa diversidade, porque a mulher não é nenhuma mulher é igual a outra, né? Nós somos diversas e é isso que a gente busca comunicar. E a Gisele, a gente enxerga não como essa mulher perfeita, e sim como uma menina do interior que deu certo e ganhou o mundo, né? É uma mulher brasileira, né, que deu certo no mundo, conquistou o mundo.
E a Anitta também é uma menina que saiu da comunidade, virou poliglota. Nenhuma delas, né, é necessariamente a melhor, né? A Gisele não é a modelo mais bonita do mundo, a Anitta não é a melhor cantora do mundo, mas eu acho que elas têm um diferencial, né, que é uma inteligência na comunicação interpessoal delas, e elas fazem tudo que elas fazem com muita dedicação, com muito empenho, querendo muito agradar o seu cliente, e acho que tem muito a ver com os nossos valores também. E não só como não só na própria profissão, né, como cantora ou modelo, mas uma referência assim até em negócio, empreendedorismo, como você fala mesmo, ela participou, confiou na Hope para lançar a marca que levava seu nome, e isso diz muito sobre vocês duas, né, dessa relação de confiança e responsabilidade mútua, mas também participava efetivamente de todas essas decisões e tanto é que consumia muito tempo dela, né? Então eu acho que além de personalidade, elas trazem muito essa questão de empreendedorismo para a marca de vocês, né? E a questão Elas, de empoderamento que vocês falam tanto. é isso, elas são mulheres inteligentíssimas, né, e que fazem acontecer. E realmente é muito isso, é muito de acordo com o nosso propósito mesmo, como você falou, né? A gente acha que a mulher, ela pode ser o que ela quiser. Olha, o meu pai, ele vem de uma cultura muito, a cultura árabe, ela é muito machista, né? E ao mesmo Uhum. tempo, ele com 3 filhas, ele queria muito empoderar a gente a ser o que a gente quisesse, né? Na cultura dele, a mulher tinha que ficar em casa, cuidando dos filhos, do marido, e ele não, ele falou, vocês têm que ganhar o mundo, vocês têm que se realizar, né? Muito mais importante do que simplesmente ganhar dinheiro por ganhar. Você tem que ter uma realização pessoal. Eu acho que elas refletem muito isso também. Que ótimo. Sandra, vocês são uma referência, assim, quando a gente fala de empreendedorismo e essa parte de inovação também, né? Pioneirismo em tudo que você acabou contando para a gente. E aí eu queria saber, hoje, o que você enxerga como uma grande inovação nessa indústria? O que a Hope faz hoje que vai projetar daqui a 10, 15 anos que a gente vai olhar e falar assim, olha, a gente fez isso lá atrás. Eu acho que são vários fatores, sabe? Eu acho que a nossa preocupação genuína com sustentabilidade, né? Na verdade, com todas as questões socioambientais, é uma tendência sem volta, né? A gente tem várias iniciativas nesse sentido. Por exemplo, a que eu mais acredito é a qualidade e a durabilidade das peças. A gente hoje vive num mundo onde infelizmente ganha o fast fashion, aquela peça de roupa que você vai usar 2, 3 vezes, vai lavar e vai ter que jogar no lixo. E as nossas peças duram muitos anos, né? Isso enche a gente de orgulho, porque a gente faz muito pesquisa, né? A gente fez recentemente uma pesquisa onde a gente visita a casa das clientes, abre o guarda-roupa delas, e a gente vê peças lá, assim, de coleções muito antigas, mas que estão lá em perfeito estado e ainda fazendo parte aí da vida das nossas clientes. Então, a durabilidade acho que é o principal fator aí de sustentabilidade. A gente também investe muito em tecnologias têxteis, para fazer com que não só tenha qualidade, mas também agora, por exemplo, temos um tecido biodegradável, né? Toda a nossa linha básica leva esse tecido que se decompõe quando descartado, né, no ambiente propício, se decompõe em até 3 anos, no lugar dos 50 ou até 200 anos que poderia levar. Caramba. E também a gente também se preocupa com as nossas embalagens e a gente compensa as embalagens pós-consumo com uma parceria com o Eu Reciclo. Enfim, várias iniciativas que na verdade servem até de exemplo, né, para outras empresas do nosso setor, e a gente tem muito orgulho de falar delas. Um outro projeto que é mais social e que a gente gosta muito de divulgar, porque também é um exemplo, é um projeto que chama Costurando Sonhos, que é uma parceria com a Prefeitura de Maranguape, onde a gente capacita homens e mulheres para o mercado de trabalho, toda a região lá da nossa fábrica, não necessariamente na nossa fábrica, a gente cede maquinário, cede know-how e prepara essas pessoas para o mercado de trabalho. A gente tem uma parceria também com o IBCC, que tem uma campanha muito bonita que chama
câncer de mama no alvo da moda, e a gente se sente na obrigação de levantar esse tema, né, não só no mês de outubro, mas todos os meses do ano, porque a gente faz sutiã, né, uma peça tão íntima e que veste o corpo da mulher, e a gente tem essa preocupação também com a saúde, né, dos seios das nossas clientes. Uhum. E, enfim, várias iniciativas aí que eu acho que são importantes nesse setor. Mas, além dessas questões socioambientais, a gente procura inovar muito também, não só nos produtos, né, como você já citei alguns, como também no marketing, como eu citei algumas campanhas, mas também nos modelos de negócio. A gente enxerga a franquia da Hope como uma super oportunidade, né, para um executivo de mercado ou uma mulher que está procurando uma ocupação para se realizar, né? Como a gente falou, não é só pelo dinheiro, pelo trabalho, é uma oportunidade da pessoa se realizar. E olha só, se realizar através de um sonho nosso, né? Porque a gente tem esse sonho, né, de é, fazer da Hope aquela marca presente no dia a dia das mulheres, de empoderá-las. Imagina se mais gente vivendo desse nosso sonho. Isso para a gente é uma super realização. E acho que a franquia é muito em linha com esse nosso propósito, né? Então, inovar em modelo de negócios é uma coisa muito importante para a gente. E a gente também tem outras inovações em termos de marcas, né? A gente criou recentemente, nos últimos anos, 2 marcas novas, e hoje a Hope é um grupo, né? A gente tem a Bonjour Lingerie, que é uma marca de lingerie mais acessível, democrática, bem focada no dia a dia da mulher brasileira. E tem também a Hope Resort, que é uma marca de moda fitness e beachwear, focada muito para os momentos de lazer e bem-estar. E aí, com Uhum. essas 2 novas unidades de negócio, a gente procura fazer parte do dia inteiro, de todos os dias da mulher brasileira, né? A gente brinca que a mulher vai viajar, ela não precisa de mais nenhuma marca, porque ela tem a lingerie, ela tem o pijama, ela tem a roupa para malhar, ela tem o biquíni, tem a saída que ela pode sair, viver o dia dela. Então, isso que a gente quer estar presente em todos os momentos da vida da mulher. Que ótimo, perfeito. E falando um pouco disso também, eu acho que a presença digital de vocês, ela é muito construída com a ajuda de influenciadoras, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência de trabalhar com essas influenciadoras e como que a Hope utiliza isso para acabar alavancando a sua presença digital. A gente acredita muito no poder das influenciadoras. E eu considero meu pai o maior influenciador, né, de tanta gente. Agora a gente completou recentemente 55 anos e eu fiz um vídeo, divulguei, né, agradecendo todo mundo que está com a gente hoje ou que já teve um dia que ajudou a gente a construir essa história. E o que eu recebi de mensagens de gente que trabalhou com meu pai lá no passado, e como isso mudou a vida dessas pessoas, é muito bacana esse reconhecimento, né? Mas, qual que era a tua pergunta? Eu desviei do assunto. Não, não, eu acho isso maravilhoso que você fala, porque isso ilustra bastante assim a cultura da Hope e a preocupação que tem com as pessoas, né? E é uma coisa muito triste que eu vejo aqui no mercado de franquia, são empresas que não estão preparadas para se tornarem uma franqueadora, mas acabam se tornando e com isso, sem uma estrutura, fale e leva todos os franqueados que apostaram no projeto É consigo. verdade. Mas você me Mas a perguntou de Hope, influenciadores, né? E estava exato. te falando que ele é o maior influenciador, meu melhor vendedor de franquias. O que você não sabe, assim, o candidato, né, a franquia, quando chegava no nosso escritório para aquela primeira entrevista, tal, quando conhecia o meu pai, fechava o negócio na hora. Então ele é o nosso principal influenciador. Mas brincadeiras à parte, a gente agora tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, a maior comunidade, né, dentro do nosso setor de moda íntima do Brasil. Não tem nenhuma outra marca que tem nem perto desse número de seguidores. Em 2019, a gente foi eleito pelo Meio Mensagem num ranking das marcas mais influentes, que mais trabalham com influenciadores,
fomos a terceira marca, ao lado de marcas como Natura, Sadia, a única marca de moda, né, a estar presente nesse ranking. E isso é fruto de um trabalho de muita verdade, né? A gente acredita muito que a moda íntima é a nossa verdade, a gente veste para a gente mesmo. E se não tiver verdade na comunicação com essas influenciadoras, por mais que elas sejam contratadas, a gente viu que a coisa não acontece. E aí a gente ganhou esse reconhecimento muito também quando a gente fez um projeto que chamava Cada Roupa com a Sua Influência, onde a gente contratou cerca de 200 influencers, então, uma para cada loja. Por 4 meses, elas ficavam divulgando as novidades, o que chegou na loja, vestiam os produtos, davam uma passadinha na loja, mostrava uma coisa, mostrava outra. E essa comunicação, por ser verdadeira, por essas meninas serem super engajadas, e olha que foi um super desafio, porque as influenciadoras grandes já têm uma estrutura, né, para trabalhar, mas essas influenciadoras menores, elas não tinham nem empresa para poder emitir uma nota, então a gente tinha que ensinar para elas, né, profissionalizar esse setor aí de influenciadoras. A gente ensinava, a gente fazia tutorial para ensinar para elas no WhatsApp, tudo, como é que abria uma MEI, né? Então foi um trabalho de formiguinha, assim, muito interessante, mas que nos fez colher muitos frutos. Isso foi trabalhado com influenciadoras regionais, assim, isso tinha por exemplo, como que vocês selecionam uma influenciadora para participar da campanha de vocês? Olha, porque a Hope tem um reconhecimento já, né, muito importante, a gente tem muito essa procura. Muitas influenciadoras querem trabalhar com a marca, é mais de um lado para o outro, sabe? Elas que nos procuram. Mas tem também as que a gente aborda, a gente, de repente, se identifica com um estilo de vida ou com o tipo de conteúdo que essa menina posta, a gente vai atrás delas também. Mas eu acho que isso que é importante, é essa verdade, sabe? Ela realmente viver esse estilo de vida, ela querer mostrar que ela está bem com o corpo dela, não importa o tamanho, não importa a cor, não importa a celulite, ela tem que estar bem, né? Ela sentir bem dentro da própria pele. A gente acredita muito nisso, que a beleza vem de dentro para fora, né? E quando elas vestem as nossas peças, eu acho que é isso que elas sentem, por isso que elas gostam de mostrar. Que legal, perfeito. E Sandra, como a gente vem caminhando aqui para o final do podcast, eu queria que você pensasse, assim, sintetizasse dentro de toda essa sua experiência dentro da Hope e de tudo que vocês construíram, qual que foi a maior lição que você tira disso tudo? Ai, são tantas, né? Tantos aprendizados, às vezes a gente dá umas cabeçadas, mas eu acho que é importante também, sabe? Esses tropeços. A gente não tem que enxergar como erros, e sim como oportunidades de aprendizado, né? Eu acho que esse é o principal motivo do nosso sucesso, do nosso crescimento, a gente não deixar se abater, né, pelas coisas que não acontecem do jeito que a gente planejou, e ao mesmo tempo a gente se motivar cada vez mais a vencer esses desafios e querer conquistar mais, cada vez mais, e não só mais faturamento ou mais peças ou mais, e sim mais a preferência do nosso cliente, a preferência de um candidato a uma franquia, a preferência conquistar o coração dessas pessoas mesmo. A gente quer realmente fazer parte da vida de muita gente. Quanto mais gente, melhor. Que legal, perfeito. E quais são os objetivos da Hope para esse pós-pandemia? Então, agora a gente está no momento que o Omnichannel está saindo do forno, graças a Deus, está dando certo, já está em teste piloto em algumas lojas e está funcionando muito bem. A gente tem mais 2 meses, se não me engano, para ele estar 100% implantado em todas as lojas. Então, essa integração, né, entre os canais físico e digital, para a gente hoje é a nossa prioridade número 1. A consolidação das nossas 2 marcas bebês, né, nossas marcas novas, que estão decolando, e também continuar expandindo aí a nossa rede. A gente tem um projeto novo, Vitor, que ele é muito focado em cidades menores, né, e em lojas de rua.
A gente está acreditando muito nesse modelo. Acho que o pós-pandemia ensinou a gente muita coisa, né? Muitos aprendizados nessa pandemia. E um deles é que a loja de rua é bacana, é legal, faz o franqueado ganhar dinheiro. Então, é um canal que a gente está apostando e a gente vai investir bastante. Legal, perfeito, Sandra. Quem quiser acompanhar mais sobre você, sobre a Hope, onde que pode te encontrar online? Então, temos no Instagram, hope.oficial, as nossas outras marcas também, Bonjour Lingerie e Hope Resort. O meu Instagram pessoal é Sandra Chaio, tudo junto. E estamos no LinkedIn como Grupo Hope. Bom? Perfeito, Sandra. Queria te agradecer por todos os aprendizados que você compartilhou aqui com a gente e te desejar muito sucesso aí nessas novas jornadas que você está trilhando junto com as outras marcas também. Muito obrigada, Vitor. Para você também, você segunda geração aí, empresa familiar, estamos junto.